Estas imagens que correram o mundo e mostram um resgate dramático no meio da lama que vazou da barragem de Brumadinho abrem o Geração de hoje. Salvamento que só foi possível pela habilidade de quem pilotava a aeronave do Corpo de Bombeiros, a Major Carla Lessa, que é a nossa convidada de hoje e vai contar um pouco deste e de outros momentos marcantes da carreira. São 20 anos na corporação. Carla é a primeira mulher comandante de helicópteros de bombeiros no Brasil, o que prova mais uma vez que lugar de mulher é onde ela quiser. Para participar deste bate-papo estão aqui as jovens da Escola Estadual Maria Josefina Salles Uardi, de Nova Lima. Elas estão antenadas com esse assunto de meio ambiente e preservação por causa das atividades que têm participado na escola. Sejam todas muito bem-vindas e, para começar, vamos saber mais sobre a nossa entrevistada? Major, muito obrigada pela participação aqui no Geração. E a gente vai falar muito sobre a sua carreira nessas 2 décadas no Corpo de Bombeiros, mas a gente abriu o programa com essa imagem desse resgate que foi muito marcante, né? Eu queria que você explicasse pra gente, assim, quais as dificuldades, essa parte técnica mesmo, por que esse resgate foi tão simbólico, o que é difícil ali naquela situação, como é que foi? Sobre as dificuldades dessa operação, existem inúmeras, né? E aí, para exemplificar, ali era um terreno que não preparado, então havia obstáculos próximo à aeronave. Esses obstáculos é um risco potencial porque pode prender o esqui da aeronave, que é a parte de baixo da aeronave, e tombá-la. Esse obstáculo é o quê? Galhos? Galhos, árvores, pedaços de construção. Era necessário fazer um pairado, que é um voo a baixa altura, próximo ao solo, não poderia ser tão próximo a ponto da aeronave ficar grudada e não conseguir sair, não poderia ser muito alto a ponto do tripulante operacional não conseguir embarcar a vítima que estava na lama. Além disso, tinha 4 pessoas desembarcadas, 2 voluntários, que foram eles... Através do deslocamento deles, a gente conseguiu localizar a Thalita, porque ela estava camuflada no meio da lama. Eles estavam muito próximos da aeronave, tinha que ficar próximo, mas não podia ser próximo o suficiente a ponto de encostar neles e provocar uma lesão. E o tripulante operacional estava preocupado também, se ele errasse, todo mundo ia ficar conhecendo e sabendo, então havia um risco de não dar certo a missão. Era nítido que a Tatiana, Thalita, ela estava com uma lesão porque a perna dela não estava anatomicamente não estava na posição adequada. Para fazer essa atividade é necessário um trabalho em equipe, né? E aí eu estava acompanhado por mais 5 pessoas. Quando nós chegamos, nós fomos a primeira equipe a chegar no local. A decisão da equipe foi dividir, e aí eu deixei o médico e enfermeiro do SAMU, que tripula nossas aeronaves, num campo de futebol, junto com o copiloto, que a estratégia foi esvaziar a aeronave, diminuir o peso, e o maior número de pessoas que a gente conseguisse resgatar vivas, a gente iria levar para o campo de futebol para que fosse feito uma triagem, e verificar quem necessitaria ir de imediato para o hospital e quem poderia aguardar, por exemplo, a chegada de uma ambulância para seguir via terrestre. E aí envolve, né, o trabalho em equipe, sinergia, confiança. Agora, você também esteve em Mariana, né? E a situação era muito diferente dessa de Brumadinho. O que você sentiu, Carla? No primeiro momento, já sobrevoando, eu já comuniquei via rádio com o copiloto que estava no campo e pedi para ele solicitar apoio da aeronave reserva do bombeiro, aeronave disponível em Belo Horizonte, da Polícia Militar, da Polícia Civil, que pudesse apoiar, equipes de intervenção do bombeiro terrestre, porque eu tinha visto várias casas que estavam abaixo, precisava procurar por pessoas debaixo dos escombros, veículos, a própria locomotiva também retorcida.
Então, nesse primeiro momento, e aí eu fui sobrevoando até o Rio Paraopeba para ter uma noção do tamanho, da extensão da tragédia. E a impressão que eu tive inicialmente era que, com relação a dano ambiental, seria menor do que Mariana, mas com relação ao número de vidas humanas perdidas, possivelmente iria sobrepor a quantidade de Mariana, considerando que tinha informações via rede de rádio que um possível restaurante teria sido levado com várias pessoas que estavam dentro almoçando, era no horário do almoço, e pousadas, não só via rede de rádio. Quando a gente pousou no campo de futebol, funcionários da Vale também nos informaram dessas pessoas que poderiam estar desaparecidas. Você acha que foi o momento mais difícil desses 20 anos de Corpo de Bombeiros? Essa tragédia, possivelmente a maior da história de Minas Gerais e a maior da história da corporação pelo volume, pelo número de vítimas. Com relação a envolvimento emocional, controle emocional, possivelmente é o maior, porque tinha muito que se fazer. Havia a possibilidade de achar muitas pessoas vivas e um curto espaço de tempo para trabalhar, porque viria o anoitecer e aí a visibilidade ia diminuir, dificultar o trabalho dos bombeiros. Mas eu costumo falar que com relação à proficiência de pilotagem, talvez não tenha sido mais difícil que eu fiz, porque eu já me deparei com outros resgates que manobras de igual dificuldade tiveram que ser executadas e, além disso, eu tive que lidar com alguma pane de aeronave que eu tive que gerenciar naquele momento. Você fez vestibular para engenharia química e acabou que desistiu. Quando eu tinha 18 anos de idade... Que é a idade da maioria aqui. Eu estava no período de decisão, né, do que eu gostaria de fazer da minha vida e não tinha muita certeza da profissão que eu ia seguir. Mas eu sempre gostei da área de exatas. E aí eu estudava no colégio militar, aquele que fica no bairro São Francisco aqui, e estava me preparando para prestar vestibular para engenharia química lá na UFMG. E aí os cadetes da Polícia Militar foram até o colégio e fizeram uma propaganda do bombeiro, da Polícia Militar, e falaram do concurso. E aí eu resolvi fazer o concurso. Passei nos dois, tanto na engenharia química, tanto no curso de formação de oficiais do bombeiro. E aí engenharia química era um curso diurno, então tinha aula 8 horas da manhã, 1 hora da tarde, e não era compatível com o curso de formação de oficiais. Eu tranquei a faculdade e aí comecei a fazer a formação de bombeiro. E eu tranquei achando, para escolher mesmo, porque eu não tinha certeza se eu queria ser bombeiro. E à medida que eu fui estudando, conhecendo mais a profissão, fui me apaixonando. Aí desisti da engenharia química, me formei como bombeiro, e eu acho que foi a escolha mais acertada que eu fiz na minha vida. Então porque você vai servir de inspiração para Ana, que quer fazer isso, né, Ana? Me conta. Sim, porque eu acho que a profissão de bombeiro é muito gratificante. Você ajudar a salvar uma pessoa torna o seu dia, eu acho, que um pouco melhor, mesmo com todas as dificuldades. E é isso que eu quero. Eu não gosto muito desse negócio de escritório, assim. Eu quero muito uma profissão que não seja a mesma coisa todo dia, que seja uma coisa boa de se fazer, que, sabe, te dê um sentimento bom. A gente vai ter muita história ainda. No próximo bloco a gente volta para Carla contar mais desafios aí que ela passou ao longo da carreira e também o desafio de ser mulher ainda numa atividade dominada por homens. A gente volta já. Tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Take me by the hand, take me by the hand, take me by the hand, oh baby, take me by the hand.
Geração de Volta, conversando com a mineira Carla Lessa, primeira mulher comandante de helicópteros de bombeiros no Brasil. Vamos ver um trecho de um vídeo feito pela corporação em Minas para homenagear as mulheres. Não existe, eu não consigo sem tentar. Então, o que eu acho que pode ficar de mensagem é: tudo é possível, desde que as pessoas se dediquem, estudem e corram atrás do que pretendem fazer. Então, a ideia, a mulher não consegue fazer isso. É possível afirmar isso sem antes tentar. Então, se as pessoas acreditarem no que realmente querem e buscar o objetivo com afinco, fazendo a parte, estudando, se dedicando, tudo é possível. Primeira mulher comandante de helicópteros de bombeiros no Brasil. Major, explica pra gente, dentro da sua carreira, como é que você foi direcionando para isso, assim? Num certo momento, surgiu a oportunidade de fazer o concurso de piloto, porque é uma seleção interna que é feita entre os oficiais, atendendo a alguns requisitos previstos, né? Aí faz prova física, prova matéria teórica e depois de aprovados, os primeiros colocados vão fazer a preparação para ser piloto. E isso, eu comecei a despertar para essa área já no CFO, no curso de formação de oficiais, porque durante uma das matérias, que era salvamento em altura, eu tinha um contato com helicóptero, e aí a gente fez rapel de aeronave, e aí, também conhecendo mais atividade, eu fui percebendo que o oficial, na atividade aérea, tinha a possibilidade de ficar mais tempo se dedicando a atender diretamente a um chamado. Então, é normal, à medida que vai subindo nos postos, ficar mais afastado da área operacional e se voltar mais para a parte administrativa, para atividade de meio. E eu queria manter esse contato com o atendimento direto à população. Então, isso foi uma coisa que me motivou. E fora o prazer de voar, porque depois... Mas você já gostava disso quando você era pequena, assim? Dessa coisa? Eu antes de entrar para o bombeiro, eu nunca tinha tido contato direto com helicóptero, com avião, nunca tinha voado antes na minha vida. É ainda uma coisa muito restrita aos homens? Eu sou da segunda turma de pilotos do bombeiro. A primeira turma tinha uma mulher, a tenente-coronel Daniela. E ela é piloto também, só que ela não chegou a assumir comando de aeronave, porque uma série de requisitos tem que ser cumpridos para chegar a assumir comando. O que significa isso? Significa que toda a responsabilidade da aeronave com relação à segurança dos passageiros, decisões que serão tomadas, são de responsabilidade do comandante de aeronave. E ela fez todo o período preparatório. Então, ela tem carteira de piloto privado, piloto comercial, porque para ser piloto de aeronave de defesa social do bombeiro, é necessário ter uma carteira específica de piloto comercial. Só que, além disso, é necessário ter um tempo de experiência mínimo e um treinamento, e aí é submetido a um conselho que avalia se tem condição ou não, se preenche os perfis necessários para ser comandante. Então, eu fui a primeira mulher aqui no bombeiro que cumpriu todos esses requisitos. Como mulher num cargo tão alto que, como você disse, no corpo de bombeiros, que é de maioria homem, você sentiu muito a fundo o preconceito, o machismo dentro da corporação? Como eu entrei com 18 anos, a maioria das pessoas que eu convivia eram homens, então eu fui formada, né, já habituada a conviver nesse ambiente masculinizado. Mas o preconceito é claro que existe, né, porque os profissionais que trabalham no bombeiro são pessoas da sociedade que têm uma formação ainda patriarcal lá de trás e traz algumas características ainda e manifesta através de comentários e até algumas posturas, pensamentos próprios do machismo. Mas isso nunca foi obstáculo para mim. E eu acho que nós mulheres, é mais importante a gente acreditar na nossa capacidade.
né? Independente de qualquer coisa, independente do pensamento de terceiro, você tem que acreditar que você é capaz de desempenhar determinada tarefa e correr atrás, né, com afinco, ser profissional, procurar fazer, não ser o melhor, mas fazer o melhor que você puder dentro daquilo que você se dispôs a fazer. As dificuldades existem e aí nós mulheres, com relação à atividade física, um homem, e aí eu falo com meu marido, quando eu começo a correr com ele consegue um preparo físico, mesmo que a gente faça a mesma atividade, ele consegue se condicionar, eu percebo, mais rápido do que eu. Isso por características biológicas. Então isso pode ser um dificultador, né? Que aí precisa de um esforço a mais para conseguir superar e se superar, né? E equiparar os índices necessários que são exigidos dentro da corporação. Agora, Major, quando você, por exemplo, desce com um helicóptero e às vezes tem gente perto, muitas vezes as pessoas chegavam a duvidar que era você que estava comandando a aeronave? Sim, agora eu acho que vai acabar isso, porque a repercussão foi tão grande do trabalho que eu já cheguei depois de Brumadinho em atendimentos que eu desembarquei da aeronave e me perguntaram, perguntaram assim, a Major Carla está aí? Então já estou conhecida pelo meu nome. Mas já teve momentos que o helicóptero atende qualquer município de Minas Gerais. E quando não tem aeródromo, a gente vai normalmente para um campo de futebol. E aí, em alguns momentos, desembarcava e todo mundo queria saber quem que era o piloto. E quando eu me apresentava ou alguém falava que o piloto era eu, teve momentos que pessoas duvidaram, não é ela não, é mesmo, não. Desconfiando que outras pessoas, normalmente homem, eram os pilotos. Equipamentos, o peso de alguns equipamentos, o próprio vestuário, isso em algum momento atrapalha pela nossa forma física mesmo, assim? Como piloto, não. Eu estou com os trajes, né? Isso aqui é um equipamento de proteção individual, tem uma certa resistência a chamas e não me atrapalha em nada, por exemplo, combate a incêndio urbano, equipamento de respiração autônoma, aí um cilindro de oxigênio nas costas, equipada com capacete, luva, capa de incêndio, bota. Isso realizar atividades físicas, subir escadas, né, segurar a mangueira para combate a incêndio, isso é muito desgastante. Isso é desgastante para qualquer ser humano, até para um homem, se não tiver um preparo físico adequado, ele pode ser sobrecarregado de maneira que ele pode ter uma estafa. Então, é necessário treinamento, condicionamento físico contínuo. E isso é uma coisa que é cultuado dentro da corporação. Quando a gente fez a excursão para o Rola Moça, os bombeiros apresentaram os equipamentos pra gente e tinha uma mochila que tinha 20 litros d'água e eu fui experimentar como é que era, eu carreguei a mochila, eu não consegui me mover. Eu andei igual um robozinho. Eu queria perguntar se a roupa que você usa para quando vai combater, ela é confortável. Porque, querendo ou não, pode implicar, às vezes, a roupa no socorro da pessoa. Eu, de forma geral, e aí, pessoalmente, quase nenhum equipamento de proteção individual é confortável. Porque, de certa forma, ele vai limitar a mobilidade, né? A luva, o tato, você perde o tato, é ruim. A bomba costal, que esse equipamento que você carregou, ela é pesada, então a água vai movimentando ali dentro também à medida que vai deslocando. Isso dificulta o seu movimento. É claro que é pesado e exige um preparo físico. E isso faz parte da atividade de bombeiro. Pois é, então a gente vai fazer mais uma paradinha, mas a gente volta falando de outros trabalhos da Carla nos bombeiros e das atividades comuns a esses profissionais que no dia a dia precisam lidar com situações de muita tensão. Um minutinho só e eu tô de volta. Take me by the hand, oh baby, take me by the hand.
Olha, a gente vê que a profissão de bombeiro exige muita disciplina, muito treinamento, muito preparo psicológico também, né, Major? E é um degrau que vai subindo aos poucos, né? A Ana tem uma pergunta para você, Major. Eu não sei muito onde é o cargo de major. Do soldado chegar até o major, como que é esse processo? Quando a pessoa entra como soldado, aí ela faz concurso público para ingressar no Corpo de Bombeiros e posteriormente ela pode fazer o curso de formação o curso de habilitação de oficiais, que é quando a praça, ela, depois de alguns anos de atividade, ela pode exercer funções de oficiais. Aí ela faz tem um curso específico e tem a formação de oficial. Ou então ele faz um novo concurso público para o curso de formação de oficiais, assim como eu fiz, para conseguir atingir outras patentes de oficial, por exemplo. E Major está quase no topo, como que é? O topo é coronel, abaixo coronel, tenente coronel e logo em seguida major, tá bem no topo. E você pretende ser coronel? Coronel é o que normalmente os oficiais almejam, é o último posto da carreira, mas isso é por indicação do governador e aí depende de alguns requisitos de merecimento, de uma certa experiência, tempo na carreira, mas é uma coisa que eu almejo sim. Como que é o dia a dia do bombeiro? O bombeiro, existem várias áreas de atuação. Quando vocês me perguntaram com relação à importância da preparação física, mas o bombeiro lida também com muitos equipamentos que facilitam a nossa vida e diminui o esforço físico. Então, tem equipamentos para desencarcerar a vítima, então que é possível cortar um carro, abrir um buraco, manipulando esse equipamento que reduz o esforço físico que seria necessário. Existem diversas áreas de atuação. Então, o bombeiro pode atuar diretamente na área de prevenção, e aí, por exemplo, prevenção contra incêndio em pânico e edificação, e aí existe um setor específico que trata de análise de projeto, vistorias em edificações para verificar se o sistema preventivo está adequado ou não. Existe a área de atendimento às ocorrências, aos chamados via 193, e aí tem vários tipos de veículos e equipamentos e qualificações necessárias para fazer determinada atividade. Então, um exemplo, uma pessoa que está presa, foi escalar e ficou presa no alto de uma montanha. É necessária a aplicação de técnica de salvamento em altura. Existe um curso específico de qualificação para utilizar essas técnicas de salvamento em altura. Atendimento pré-hospitalar, são as unidades de resgate. Existe o curso de técnico de emergências médicas e os profissionais atendem esses chamados. No caso de Brumadinho, que existia a possibilidade de pessoas estarem debaixo dos escombros. Então, existe um curso específico para buscar pessoas debaixo de escombros, né? Submersas, mergulho. Major, eu queria saber, porque você explicou o preparo físico, eu queria saber o preparo psicológico em relação a tudo, porque o meu tio, ele tá trabalhando em Brumadinho, no caso que teve. Então, a gente percebeu que quando ele chegou em casa, ele tava meio abalado, tava, sabe, emocionalmente sentido. E até eu mesmo na minha casa, vendo tudo, e aquela homenagem linda que fizeram, das pétalas sendo jogadas, eu me emocionei muito. Então, eu queria saber como é que você trabalha essa parte do psicológico. Tem uma equipe de psicólogos que estão acompanhando. E aí a literatura fala, inclusive, que profissionais que lidam em casos de catástrofes, de perdas humanas, uma situação de muito sofrimento, está submetido, por exemplo, a um estresse pós-traumático. Porque a saúde mental, ela pode ficar abalada. Então, isso precisa ser acompanhado, né? E as nossas experiências diárias ajuda a lidar um pouco com isso, eu acho, porque
o que eu já atendi anteriormente, os trabalhos desempenhados, me ajuda a ter confiança e saber como atender e lidar com as pessoas. E essa parte humana é muito importante. Naquele dia eu atendi de Brumadinho, foram 2 vítimas que eu consegui resgatar vivas e levar para o Hospital João 23. A segunda, que é a Paloma, ela me disse assim, ela estava completamente coberta de lama, parecia um boneco de cera. E eu perguntei para ela, tinha mais gente com você, perto de você? E aí ela estava com uma lágrima empoçada assim no olho e falou assim, meu marido e meu filhinho foram levados pela lama. Aquilo, claro que o salvamento, a baixa altura, tinha um risco potencial, mas naquele momento que ela me disse isso, e a fisionomia dela de sofrimento, a impressão que eu tive é que o sofrimento psicológico, mental, superava em muito o sofrimento físico que ela estava passando. É óbvio que eu fico afetada com isso, mas eu procuro pensar e agir e levar a minha vida durante os atendimentos, que quando a pessoa precisa de uma ajuda, nós, os bombeiros, muitas vezes quem vai poder dar a resposta. E quem precisa de atendimento, na maioria das vezes, precisa de alguém forte, que dá confiança, em que vai trazer certo conforto naquele momento de sofrimento, naquele momento tão difícil da vida. Então eu não quero ser mais uma para causar uma tensão ou uma sensação que não vai resolver o problema. Eu preciso resolver o problema daquelas pessoas naquele momento crítico. Quando você não está atendendo um socorro, um chamado, o que você está fazendo no seu dia a dia? Além de ser major do Corpo de Bombeiros, eu sou esposa, eu sou filha, eu sou tia. Então, nos meus finais de semana, eu visito a minha mãe, a minha família, saio com minhas sobrinhas, que embora eu não tenha filhos, eu me sinto um pouco responsável por elas, né, pela formação, pelo exemplo. E vira e mexe eu pergunto para elas o que elas querem ser. Quando fala que não consegue fazer determinada coisa, eu ajudo a fazer, para elas verem que elas dão conta de fazer e que é possível fazer. Elas vão mudando de profissão ao longo do tempo, porque já falaram que queria ser médica, uma falou que queria ser médica porque médica é amigo de bombeiro, não queria ser bombeiro porque é muito difícil ser bombeiro. A outra falou que queria ser bombeiro, mas ela não gosta de sangue, ela não sabe como que ela vai se comportar. E isso é muito legal, é bom saber que essas possibilidades surgem na vida delas. E quando elas falam que quer ser bombeiro, eu procuro dizer, e até para não influenciar tanto, que existem diversas profissões, assim como eu falo para vocês, existem diversas profissões e vocês têm que escolher dentro do perfil de cada um e procurar fazer por amor, né? E eu acredito verdadeiramente que quando a gente faz algo que traz uma satisfação, que é o que a gente acredita, faz por amor, a gente pode se dar bem em qualquer profissão. Muito obrigada por ter vindo ao Geração, contado tantas histórias legais. A todas vocês, sucesso na profissão que vocês escolherem. Você que quer ser bombeira, se Deus quiser vai dar tudo certo. Muito obrigada a você de casa que nos acompanhou. Continue acompanhando outros programas do Geração no portal da Assembleia, no nosso canal no YouTube. Mande sugestões pra gente no nosso Twitter, nas redes sociais. E até a próxima. Muito obrigada.